Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A minha mãe e a Elisa, elas estão me distraindo um pouco, mas nós estamos aqui em Otranto. Mais um vídeo aqui na área do Salento, mais um vídeo aqui na Puglia. Agradeço a todos que estão acompanhando essa série de vídeos aqui na região. Eu acredito que irá ser a maior série em uma única região aqui na Itália. Então tem muitos vídeos ainda para serem publicados. Pois bem, pessoal, para chegar aqui é uma pequena aventura para quem vem de transporte público. Então, se você quiser arriscar, por exemplo, sair de Lecce e vir até aqui via trem, a viagem dura cerca de 1 hora e 30 minutos, mas os trens aqui, eles são bem antigos, normalmente, então pode ser que você pegue um equipamento assim, vintage, mas é uma boa alternativa também para chegar aqui através do transporte público. Agora, para quem quiser chegar via carro de Lecce para cá, a viagem é abreviada pelo menos na metade do tempo. Mas como nós já estamos habituados a pegar o transporte público, foi uma experiência também interessante andar em um trem que nós retornamos aí algumas décadas no passado. Chegando aqui na cidade, alguns passos já bastam para que nós cheguemos aqui na parte marítima. Então é uma área muito interessante, já que a cidade ela era toda fortificada, era toda murada. Tem alguns espaços que as pessoas utilizam como praias e também essa área que é muito legal de caminhar e tem muitos restaurantes e bares. Então é por aqui onde o pessoal se delicia com a comida local, com os sabores aqui, principalmente e obviamente ligados ao mar. É a primeira vez da Elisa aqui na Puglia. Começamos pelo sul da Puglia, né, que eles chamam aqui de Salento. Até uma curiosidade, pessoal, se vocês conversarem com qualquer um aqui, eles dizem que estão no Salento, não na Puglia. O que é muito interessante porque é um registro antigo também, eles não estão errados. É uma coisa cultural, né? Exatamente, essa subdivisão, que não é uma divisão colocada ali no mapa, que a professora de geografia te ensina muitas vezes, mas que aqui está no sangue do pessoal daqui da Puglia. Então, eles fazem essa clareza, né, de origem aqui, de gestos, de cultura, de tradições, o que eu acho riquíssimo. Então o Salento é uma coisa, lá para cima é outra, Bari ali, então. Mas o que está me impressionando demais nesse extremo sul aqui italiano, aqui na pontinha, estamos na cidade mais ao oriente. Esse é o extremo oriente. Aqui está me impressionando demais o jeito das pessoas, a leveza. Essas cidades que são branquinhas, lindas, limpas, que têm uma dinâmica muito gostosa para quem visita. E esse mar Adriático que nós já mostramos no Friuli Venezia Giulia, na Emília-Romanha, no Vêneto, e descendo abaixo em Marche, no Abruzzo, praticamente quase toda a extensão dele aqui, né, pelo menos um pouquinho, nós mostramos para vocês. E aqui você achou ele diferente? Totalmente diferente. Aqui o azul está muito mais aberto, nós conseguimos ver vários peixinhos, as pedras, as rochas, é tudo muito bonito. E parece que fica uma piscina, porque é um mar muito tranquilo e ainda tem algumas baías aqui, alguns quebra-mares que trazem muito frescor para essas cidades de costa. Lembrando, pessoal, que enquanto estamos filmando esse vídeo, estamos no período aqui de outono. Não é alta temporada nem nada, mesmo assim tem uma certa movimentação. Aqui na alta temporada fica cheio de turistas estrangeiros e também dos próprios italianos que descem aqui para a Puglia para curtir esse ar gostoso, essa natureza esplêndida. É um destino caro aqui no verão, então realmente mais custoso. E essa época aqui já fica um pouquinho melhor, você curte a cidade em si, lógico que nem sempre dá para você pegar ali um mar, não sei se está muito gelado agora, vi algumas pessoas ali se arriscando, mas para você curtir a cidade em si, ainda dá. Essa aqui principalmente, essas cidades que têm um fluxo maior turístico, algumas ali que ficam na parte mais interior, aí sim,
muitas já estão com o comércio um pouco mais tranquilos e tal. Ela tem muito tempo, né, já de história, né, Elisa? Isso aqui já vem... Mas muito tempo. Antes mesmo dos romanos já tinham civilizações muito bem estruturadas. Depois chegaram os gregos e aí sim os romanos arrumaram direitinho e tornaram dessa localidade um município. Pera aí, Elisa, você não está falando deles, que são personagens aqui que sempre estão presentes nos nossos vídeos aqui no Salento, aqui na Puglia, que são os messápios. A minha mãe ficou brava, ela já olhou porque ela adotou os messápios, ou então ela se sente um pouco messápia, não é isso? Por que não, né? Pois é, essa civilização pré-romana que foi muito bem estruturada, tinha a sua cultura própria, a sua arte própria e toda a sua organização própria. Os romanos chegaram aqui e gostaram do que viram, porque já tinha muita coisa bem feita. Como que você sabe que a arte dos messápios é bonita? Porque nós fomos ao Museu Arqueológico do Salento, né, lá em Brindisi, que é um museu fantástico e nós recomendamos muito a visita. Mas não só lá, vocês podem visitar vários museus arqueológicos aqui pelo sul italiano. Ali vocês vão encontrar diversas peças de uso cotidiano que atestam, né, a qualidade no que hoje nós chamamos de arte. Dá pra gente ver ali bem de pertinho tantas e tantas coisas, né? Vejam que Otranto tem menos de 6.000 habitantes e mesmo assim é uma localidade procurada por muitos turistas o ano todo. A cidade também está na lista dos vilarejos mais belos da Itália. O legal é que ela conta aqui com essa parte da marina, com esse belo mar azul, mas também com um centro histórico potente, vivaz, muito bem robusto. É mais uma das cidades que eram todas muradas, olha só que interessante. Elisa e a minha mãe autorizam vocês a entrarem aqui, podem entrar? Podem entrar. Era assim, pessoal. Então, com certeza eu escolheria muito bem quem pode e quem não pode entrar. Nós entraríamos, enfim, na cidade, nessa parte mais protegida. Depois de uma certa hora, as pessoas não podiam mais entrar aqui, nem que elas viessem ali com um verdadeiro pão pugliese, frutos do mar, etc. Isso tudo para um controle de segurança. Hoje vemos muitas lojinhas, locais de hospedagem, mas essa época aqui é muito tranquilo, não fica aquele monte de gente para lá e para cá. Lógico que isso é muito bom para os comerciantes, afinal a cidade tem como o seu principal destaque na economia justamente o turismo. E mesmo nessa época, escutamos turistas franceses, espanhóis, alemães, inclusive nós os brasileiros, é um local que atrai mesmo as pessoas devido à beleza do seu mar, receptividade turística e, por que não, a sua estrutura. Dá vontade de levar um monte de coisa para casa. Você viu aqui, ó, só de mar, Elisa, que lindo. São lindas e são umas cerâmicas brilhantes, né? Elas têm assim uma vivacidade diferente. Uma bela marina aqui, tem passeios para grutas, para outras praias aqui, que as pessoas aproveitam durante o verão. Então aqui nessa área da marina tem também um restaurante, tem toda uma área ali também para o pessoal pegar sol e tal.
O interessante aqui da cidade é que tem a área arqueológica, tem a área histórica, tem um mar incrível, então é um destino completo. Caminhando ali pela passarela, a gente já chega aqui sobre um dos bastiões de defesa da cidade, então fortificada. E aqui é uma área livre, onde a gente tem um panorama estupendo, não só para o mar, mas também para uma área verde. Ótranto tem uma área residencial, urbana, que não é tão grande, já que ela está rodeada de verde. Então são muitas opções para quem chega de motorhome, faz camping ou quer fazer uma outra atividade diferenciada, não só relacionada ao mar. Olhem quantas possibilidades essa cidade pequena aqui no sul da Itália pode oferecer. E é claro que a cidade ainda conta com um castelo muito bem preservado. Esse é um local que pode ser visitado, mas ele tem uma área que seria esse espaço do antigo fosso de defesa, onde foi revitalizado e hoje é como se fosse um parque público, já que você pode caminhar, tem uma pista super gostosa bem ao lado dessas imensas muralhas. Interessantíssimo esse espaço porque também há essa ponte de ligação entre o centro histórico e um outro bairro que eu vejo lá ao fundo que já se segue mais residencial, e esse vai e vem de pessoas é constante. Um local imprescindível na sua visita aqui em Ótranto é visitar a Catedral da cidade. Realmente é um local excepcional, por conta da sua grandeza arquitetônica, artística e muitas curiosidades que você encontra ali dentro. Nós já visitamos várias igrejas pela Itália, de norte a sul, mas aqui é diferente, muito por conta do seu pavimento todo em mosaicos, mas não é qualquer pavimento. Isso foi feito por um monge do século XII que não tinha habilidade artística, podemos dizer, mas está aí até hoje. Então, olha só que interessante, ele fez ao modo dele um sincretismo religioso e cultural imenso, como é a cara da cidade, afinal aqui sempre foi um cruzamento de culturas, e ele acabou fazendo algo único em mosaico. Ele fez uma árvore da vida com diversos elementos históricos ali que acabam atraindo a nossa atenção. Também uma capela onde nós podemos ver o ossário das pessoas que foram decapitadas pelos otomanos. Se conta que na época foram mais de 800 pessoas que acabaram não se convertendo ao islamismo e acabaram perdendo a sua vida. Por isso que os aragoneses acabaram reforçando toda a sua estrutura militar durante o tempo. Mas ali na catedral também podemos entrar na cripta, onde 72 colunas, se não me engano, com
os capitéis todos diferentes, eles acabam trazendo um ar magnífico para o local. Lembrando que a visita é gratuita, olha só que interessante. Também aqui no aspecto religioso podemos visitar a igreja dedicada a São Pedro. Dizem que o São Pedro chegou aqui e celebrou a primeira missa do Ocidente. E aí dedicaram essa igreja a ele. Também era toda frescada, nós podemos ver alguns fragmentos desses afrescos dessa igreja bizantina. Portanto, a cidade tem um monte de coisas para se fazer aqui. Mostramos para vocês mais o seu aspecto central. Saindo aqui tem um monte de praias, o mar todo para se explorar e essa parte histórica. O castelo também ele é visitável a pagamento. Ali eles realizam também mostras e exposições temporárias. Além disso, comemos mais uma vez o pasticciotto, né, provando em cada cidade. Ah não, hoje não comemos o pasticciotto. Ainda comemos não. Um gelato de pasticciotto. Foi. É diferente, né? Os membros vão receber indicação do local, com o endereço, tudo certinho. Assim como vocês recebem sempre, os apoiadores do canal, o passaporte Andiamo, com mais informações aqui de alguns locais que nós falamos ou não no vídeo. Sempre tem alguma coisinha a mais. Você acessa o passaporte ou não? Toda vez. Você acessa sim ou não? Acesso! Você coleciona o passaporte? Coleciono o passaporte. Porque quem quiser também pode colecionar. Pode imprimir, pode guardar em uma pasta no celular, pode utilizar na sua viagem. De repente você viaja numa região onde nós estamos falando um monte de coisas ali, sempre tem algum endereço, alguma coisinha interessante. Olha, por R$ 7,90, R$ 7,90, a pessoa já se torna membro Allegro, que é o primeiro nível de membros. Então, assim, é muito barato, e só um mês, né? Não é por dia, logicamente. Então, dá para vocês se tornarem membros, vocês apoiam o canal e tem diversos níveis de assinatura. Uns têm vídeos extras, etc. e tal. Vocês podem conferir tudo isso aqui mesmo no YouTube, onde está ali discriminado cada item. E você pode fazer tanto assinatura quanto cancelamento em completa autonomia. É isso, pessoal, agradeço a todos que estiveram com a gente até agora. Vocês que assistem na velocidade normal, vocês que não passam o vídeo, vocês são nota 10. Agradeço a todos, muito obrigado aos membros e espero vocês no próximo vídeo aqui na Puglia. Grazie mille!